seu cônjuge aí nesta hora e repita assim comigo: haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos ter nesse momento, vamos ter um período de reflexão na palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 6. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. O tema comunicação é um tema muito extenso. Não sei se os irmãos se lembram, mas nós já estamos falando sobre isso desde o começo do ano. No primeiro culto que nós tivemos aqui, que se não me falha a memória, foi em abril, nós falamos sobre a comunicação entre Deus e o casal. A forma que o Senhor se comunica e o quanto é necessário nós nos comunicarmos com o Senhor. E a comunicação com o Senhor é sempre uma via de mão dupla, né? Você tem que falar com o Senhor para que o Senhor fale com você, muitas vezes, né? O Senhor, ele tem diversas formas de falar conosco. Deus um dia usou até mesmo uma mula para falar com Balaão, né? E nós, do que é que nós nos valemos para falar com o Senhor? Nós temos a oração. Nós podemos orar ao Senhor, né? No segundo culto que nós tivemos, nós falamos sobre a comunicação entre o casal, no meio do casal. Como é que deve ser a comunicação no meio do casal? E eu lembro que nós nos prendemos bastante no livro de Provérbios de Salomão e também na carta que Tiago escreveu, né? E aí a gente pôde falar a respeito de como deve ser a comunicação entre o homem e a mulher. E nessa noite eu quero convidar você a refletir comigo a respeito da comunicação entre pais e filhos. Como é que eu me comunico com meu filho? Quando é que isso deve começar? E eu gostaria que você, nesse momento, lesse comigo esse texto, Efésios capítulo 6, versículos de número 1, de número 2, 3 e 4. Amém? Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Nós já oramos e eu queria rapidamente que nós partíssemos para um momento de reflexão. Esse versículo, esse primeiro versículo que diz: Filho, obedecer a vossos pais, e logo depois o versículo 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu acho que esse é o versículo que eu mais falo para o meu filho mais velho. Essa é a palavra que eu acredito muito que ele deve ter bem decorada na cabeça dele, porque é a coisa que eu mais falo. Eu falo: filho, você quer ter uma vida longa na terra? Você não quer morrer cedo? Aí ele: lógico que não, pai. Claro que não, eu quero realizar meu sonho de jogar futebol, de ser profissional no futebol. Quero realizar tantos sonhos e isso e aquilo. Aí eu digo para ele: então me obedeça. Obedeça a mim e a sua mãe. Dentre outros muitos motivos, também porque nós somos profetas do Senhor na sua vida. Todo pai e toda mãe é um profeta de Deus na vida do seu filho. Se você não sabia disso, você deve começar a fazer prática disso. Todo pai e toda mãe, quando fala alguma coisa para o filho que vai acontecer, acontece. Eu acho que a maioria de nós aqui já passamos por situações como essa. Eu já passei por várias situações em que minha mãe disse: Romário, não faça isso, porque se você fizer, vai acontecer isso e aquilo outro. E as coisas aconteceram exatamente como ela disse. Então a comunicação entre pais e filhos é algo extremamente importante.
para que nós possamos ter um lar ajustado, para que nós possamos ter não apenas um lar ajustado, sadio, como também para que nós possamos ter uma sociedade sadia. Hoje fala-se muito em como, por exemplo, erradicar a questão da Cracolândia, né? Como é que a gente trata essa situação? E aí fica o governo de um lado, instituições particulares do outro, tentando dar um jeito para essa situação, e eu entendo que isso só vai ser sanado quando começar um diálogo sadio e verdadeiro entre pais e filhos, porque tudo começa em casa. Absolutamente tudo começa na sala da sua casa, ou na mesa da sua casa. A minha mãe tinha um ditado que ela costumava carregar, né, e repetir para a gente sempre, para os filhos dela. Ela falava assim: meu filho, o uso de casa sai à praça. Não sei se vocês conseguiram entender, mas o que ela estava querendo dizer é o seguinte: o que você faz dentro de casa, o que você aprende dentro de casa, você vai levar para a rua, você vai levar para fora. Então não faça isso ou aquilo outro aqui dentro, porque você vai uma hora ou outra repetir a mesma coisa na casa de alguém, ou na presença de outras pessoas. E minha mãe tinha muita razão. Então quando não há conversa, quando não há diálogo, quando não há questionamento, quando não há o sentar à mesa e o conversar de maneira sadia dentro do lar, muito provavelmente as coisas aí fora serão piores do que dentro de casa. E para a gente poder iniciar, eu gostaria de começar, eu vou ser redundante, mas eu vou ter que falar isso, eu gostaria de começar do começo, né? Começar do início, né? Como que era no início? Havia uma comunicação entre Deus e Adão, né? A Bíblia fala que na viração do dia, o Senhor vinha para conversar com Adão, o Senhor vinha para dialogar com ele. E num certo dia, né, qualquer, o Senhor vem na viração do dia para conversar com Adão. E em algumas versões diz que Adão, ao ouvir os passos do Senhor no jardim, em outras versões diz que ao ouvir a voz do Senhor, Adão, o que é que ele faz? Ele se esconde. Adão pega e se esconde. Por quê? Porque Adão havia acabado de pecar. Ele havia acabado de desobedecer ao Senhor. E essa desobediência de Adão trouxe para a humanidade, trouxe para nós seríssimas consequências. O que você vê de guerra hoje em dia, o que você vê de enfermidade, o que você vê de epidemia, o que você vê de pessoas se drogando, tudo isso teve origem lá no pecado de Adão, quando Adão desobedeceu. Toda e qualquer situação que você passa de dificuldade, toda a tribulação pela qual você passa, começou lá em Adão. A Bíblia fala que todos pecaram juntamente com Adão e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da graça de Deus. Não há, a palavra continua dizendo que não há nenhum justo do qual o Senhor se agrade. E a palavra também diz que o Senhor um dia olhou dos céus para nós e procurou um justo que se colocasse na brecha diante dele, porém a ninguém ele achou. Então essa é a condição da raça humana, quando sem o Senhor Jesus. E aí, depois que Adão peca, né, ou acredito que antes, o Senhor ele dá uma ordem para Adão e Eva. Depois de formar o homem, depois de criar o homem do pó da terra, depois de observar o homem e perceber que não era bom que o homem estivesse só, Deus chega à seguinte conclusão: não é bom que o homem viva só. E a mesma coisa, nós precisamos entender. Um dia eu estava conversando com alguns amigos do meu filho mais velho, e aí conversa vai, conversa vem, eu perguntei para uma menina, falei, você vai casar e ter filhos, né? Ela falou assim, não quero nem casar e ter filhos, não. Aí eu falei assim, por quê? Ela, não, tio, eu não quero. Aí quase que eu falei, tio é seu tio, eu não. Chamando de tio, menina, que negócio é... Estou tão velho assim, não, estou calvo, mas não estou tão velho, né? Mas não falei isso, não. Eu falei, mas por que você não quer ter filho nem casar? Aí ela, não sei, tio, eu não quero e tal, e não sei o quê. E quando você para conversar com eles vão contando alguns traumas que eles viveram dentro do lar.
Eles vão contando algumas situações que eles vivenciaram com os seus pais. Alguns vivem divididos entre dois lares. O pai já formou uma outra família, a mãe já formou outra família, e aí o lar está dividido. E o filho fica ali no meio daquela situação. E não é nenhum exagero dizer que o filho acaba tendo duas educações, dois tipos de educação. Em um ele pode, na casa do pai, por exemplo, de repente ele pode dormir meia-noite, 1h da manhã, o pai é light. Na casa da mãe não, na casa da mãe às 10 horas tem que estar na cama já dormindo. E aquilo vai causando uma bagunça dentro daquele jovem, daquele adolescente ou daquela criança, em especial da criança. E aí o Senhor, depois de ter formado Adão e Eva, ele percebe que não era bom que o homem estivesse só. E ele diz: farei para Adão alguém que lhe corresponda, alguém que lhe seja idôneo, né? Tem um pastor aí que ele fala que Deus arrumou, na verdade, um problema para o Adão, né? Eu não concordo com isso. Quem concorda com isso, levanta a mão. O Anderson falou que é verdade. E o Senhor opera ali naquele momento, o Senhor faz a primeira cirurgia da história. A Bíblia fala que o Senhor faz vir sobre Adão um sono profundo, ele dorme, e o Senhor tira da costela de Adão, ele tira uma das costelas de Adão, fecha aquele lugar com carne, e da costela que ele tirou de Adão, ele forma a mulher. Ele forma essa belezura aí que está do seu lado, né? No caso, a minha belezura está aqui na minha frente. Diga aí para sua esposa: você é linda. Você é linda. Porque se você elogiar a sua esposa, veja bem, se você elogiar a sua esposa, você está elogiando você mesmo, porque ela veio de você, certo? Pegaram, homens? Então elogie sempre a mulher, porque você está se auto-elogiando também. Você está fazendo um favor a você mesmo. Visto que nós somos uma só carne, né? Não contente, o Senhor arruma um outro... aliás, o Senhor, ele fala o seguinte, desculpa, irmãs. O Senhor, ele fala o seguinte, ele chega à seguinte conclusão: não apenas não é só bom que o homem esteja só, como também eu vou dar uma ordem para eles. E o Senhor diz para Adão e para Eva: sejam fecundos, ou sejam férteis, né? Multipliquem-se, encham a terra. E aí tem irmãs que tremem na base, né? Que já tem um filho e fica já tremendo na base, né? Não quer ter o segundo. Mas eu quero falar para você nessa noite, minha irmã, que os filhos, eles são uma herança do Senhor, e bendito é o homem que enche deles a sua aljava. Os filhos são uma herança, são como flecha na mão do guerreiro. Sabia disso? Você é o guerreiro que afia a flecha. Nós somos os guerreiros, nós pais, que afiamos essa flecha e temos a responsabilidade de não deixá-los na aljava. Sabe o que é a aljava? A aljava é aquele recipiente, aquele suporte que o guerreiro ele carrega atrás dele, onde tem as flechas. Dali ele tira a flecha e ele acerta no alvo. E o alvo é Jesus Cristo. Você e eu, nós pais, temos a responsabilidade de afiar essa flecha, que são os nossos filhos, e atirar elas no alvo certeiro, que é o Senhor Jesus. Amém? O Senhor diz para Adão e para Eva: sejam fecundos, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Em outras palavras, tenham filhos, façam filhos. E é interessante notar que o Senhor ele tem um atributo, e esse atributo ele é divisível. Tem os atributos indivisíveis, né, pastor, do Senhor, que só o Senhor tem e ninguém mais. Só Ele consegue exercer e ninguém mais. Como, por exemplo, o Senhor tem um atributo chamado onisciência, que é quem sabe de todas as coisas. Esse atributo eu e você não temos. O Senhor também tem um outro atributo, que é a onipresença. Isso nós também não temos. Até tentamos, né, através de videoconferência, estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, em vários lugares, mas isso ainda não é a onipresença como a do Senhor Deus. O Senhor também tem um outro atributo chamado onisciência, onipresença e onipotência, que é quem pode todas as coisas. Nós não podemos tudo, até queríamos poder tudo, né? Mas não podemos.
E o Senhor também tem alguns atributos divisíveis, como por exemplo, o atributo da criação. O Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. E o Senhor dotou a mim e a você com a capacidade de criar também. Nós temos essa capacidade de também gerar coisas, gerar pessoas. A diferença entre nós e o Senhor é que o Senhor, Ele simplesmente chama à existência as coisas que não existem. O Senhor, com o poder da sua palavra, Ele consegue fazer as coisas acontecerem. Nós não. Nós também temos um certo poder naquilo que nós falamos. Mas, por exemplo, o Senhor, Ele simplesmente formou Adão do pó da terra. Nós não temos essa capacidade do pó da terra formar alguém. Mas nós temos a capacidade dada por Deus de gerar um filho através do quê? Do ato sexual, dentro do contexto do casamento. Através dos sagrados laços do matrimônio. E o Senhor, Ele nos dotou com essa capacidade. Nós temos a capacidade de gerar filhos. E quando nós falamos sobre gerar filhos, é importante que nós venhamos observar em que contexto que nós fazemos isso. É muito importante que você entenda o contexto no qual você está formando o seu filho. É muito importante que você entenda e compreenda o contexto no qual o seu filho nasceu. Em que condições que seu filho nasceu e em que condições você está educando seu filho. E em que ambiente nós estamos educando os nossos filhos. E quando eu falo sobre o ambiente, eu não me refiro apenas ao ambiente da casa, o ambiente do imóvel no qual você mora, aonde você cuida dos seus filhos, aonde você reside. Mas eu me refiro principalmente às condições do ambiente emocional e espiritual no qual você gera o seu filho e aonde você educa ele. O ambiente aonde nós vivemos, ele diz muito a nosso respeito, ele molda o nosso caráter, ele molda as nossas atitudes no nosso dia a dia. E é muito importante que nós estejamos atentos ao tipo de ambiente que nós estamos proporcionando para os nossos filhos. Porque não tem como nós queremos que o nosso lar seja um lar harmonioso, por exemplo. Não adianta nós queremos que os nossos filhos andem de maneira harmoniosa conosco, por exemplo, ouvindo Anitta. Não tem a mínima possibilidade. Não tem como você esperar muita coisa boa do seu filho, largando ele, por exemplo, na frente das telas o dia inteiro. Não tem como você esperar muita coisa boa do seu filho se você, de repente, se nós somos negligentes na hora de conversar com o nosso cônjuge. E aí aquilo que era para ser uma conversa acaba se tornando uma discussão. E com quantos jovens que eu já me deparei, já encontrei, e aquele jovem me disse: olha, Romário, eu saí de casa porque eu não aguentei ficar lá, meu pai e minha mãe só brigam. Meu pai e minha mãe só discutem. Meu pai e minha mãe não conseguem mais conversar um com o outro. Estão sempre brigando, sempre atacando um ao outro. Bom, é assim, ó, né? Um andando de bicicleta, o outro assistindo o celular. Ô, glória! Já pensou na sala de casa assim? De vez em quando a Malu pega também a bicicleta, abre a porta, entra na sala de casa e fica da sala para a cozinha, tentando andar de bike dentro de casa, né? Fala, Malu, não dá, filha, vai lá para fora, vai lá para a garagem lá, que aí tem mais espaço. Mas o ambiente que você proporciona para o seu filho, o ambiente no qual o seu filho está crescendo, vai dizer muito sobre quem ele vai ser no futuro. E eu gostaria de analisar com os irmãos 2 tipos de ambientes que a Bíblia nos traz. O primeiro ambiente era o ambiente onde Adão e Eva geraram Abel e Caim. Não sei se os irmãos lembram, mas os 2 primeiros filhos de Adão e Eva foi Caim e Abel. E é importante nós lembrarmos, né, que Adão e Eva estavam num contexto de vida decaído. Adão e Eva estavam num contexto de vida em que eles estavam afastados da presença do Senhor.
Eles haviam pecado, eles haviam desobedecido ao Senhor, eles haviam comido do fruto que o Senhor proibiu que eles comessem. Eles haviam comido do fruto que o Senhor disse para que eles não comessem. E o que é que aconteceu logo em seguida? A Bíblia fala que os olhos de Adão se abriram, os olhos de Adão e Eva, e eles perceberam que estavam nus. E eles percebem que alguma coisa de diferente estava acontecendo com eles. E logo eles envergonhados, porque o pecado ele faz isso na vida do ser humano, ele causa vergonha. Muitas vezes as pessoas, quantas pessoas que eu já evangelizei, que quando eu ia chegar perto a pessoa corria, ela se escondia. Por quê? Porque ela sabia que o Senhor iria falar alguma coisa através de mim, que iria expor de repente o pecado dela. No bairro onde eu moro, eu não sabia disso, mas um dia desse, no salão de um amigo meu, onde eu corto o cabelo, ele me falou: Romário, tinha uma época que os caras corriam de você, cara. Eu falei: mas por quê? Aí ele falou: porque você vinha, cara, pregando, falando daquele jeito lá, os caras não suportavam, eles iam embora. Aí eu perguntei para ele: mas e agora? Os caras melhoraram? Aí ele falou assim para mim: não, na verdade, você que dá uma melhorada. Eu falei: ah, tá. Eu achei que os caras tinham saído da vida de pecado, né? Mas quando o homem peca, a primeira atitude dele é se esconder. O primeiro sentimento que vem na vida do ser humano quando ele peca, qual que é? É sentir vergonha. E aí o que é que ele faz? Ele se esconde. Foi o caso de Adão. Se escondeu, percebeu que estava nu e se escondeu. E o Senhor pega e pergunta: Adão, mas quem te falou que você estava nu? E aí ele joga a responsabilidade para a mulher. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste. E o Senhor pergunta para a mulher: Eva, o que foi que tu fez, mulher? E ela pega e joga a responsabilidade para a serpente. E aí, nesse contexto, debaixo de pecado e maldição, é que nasce Caim e Abel. E aí, meus irmãos, eu faço uma pergunta para os irmãos: o que é que aconteceu com Abel e Caim? Quem se lembra? Como é que é, Adriano? Caim mata Abel. Acontece o primeiro homicídio da história da humanidade. Caim, enciumado porque o Senhor recebia a oferta de Abel, porque a oferta de Abel era da primazia, era da primeira parte, já a oferta de Caim era daquilo que sobrava. Ele, enciumado com isso, o que é que ele faz? Ele mata o seu irmão. Acontece o primeiro homicídio da história. E isso acontece por quê? Porque o contexto no qual Caim e Abel nasceram foi um contexto de pecado, foi um contexto decaído, um contexto onde não havia mais a presença do Senhor como antes. E muitos dos lares estão assim, sem a presença do Senhor. Muitos ambientes dentro de casa estão dessa forma. Nós como pais já não conseguimos mais invocar a presença do Senhor para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa. E qual que é o resultado disso? O resultado são jovens ansiosos, jovens depressivos, jovens muitas vezes drogados, jovens extremamente irritados, crianças extremamente irritadas. E não apenas os filhos, né? Os pais também. Eu conversava com o Adriano e o Adriano comentava comigo um pouquinho sobre como que é, né, Adriano, todo esse contexto de cuidar de um filho atípico. E o Adriano mostrou uma preocupação que eu não tinha parado para pensar ainda. A preocupação com os pais. Não apenas com os filhos, mas também com os pais. Como é que está a cabeça do pai, como está a cabeça da mãe. Porque ele vive na pele uma situação como essa. Ele é Fabiano. E temos também aqui outros casos da mesma forma. Então não apenas os filhos, como também os pais estão nesse mesmo contexto de ansiedade, de depressão. Alguns pais até mesmo querendo cometer suicídio, porque não conseguem mais saber o que fazer. Se não é o seu caso, glória a Deus, glorifica a Deus, mas tem muitos casos assim.
Tem vários casos dessa forma. E só o Senhor pode mudar esse contexto. Só o Senhor Jesus pode mudar essa história. Agora eu gostaria de avaliar com os irmãos outro contexto de lar, outro contexto de família. Quem aqui se lembra quem eram os pais, menos o pastor o senhor está fora, você não pode falar não, tá? Nem o senhor e nem a Raquel, o Adriano também não, e nem o pastor Anderson. Quem se lembra quem eram os pais de João Batista? Pergunta, vai cair na prova, hein? Quem? Não entendi, Kelly. Isso. Quem que era? Aquele acertou a esposa. Quem que era, Anderson? Zacarias, isso mesmo. Isabel, a Kelly falou, e Zacarias o Anderson falou, tá certíssimo. Era Zacarias e Isabel, esses eram os pais de João Batista. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, ou o celular, lá no Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo de número 1, para que nós possamos analisar como era o contexto do ambiente aonde João Batista nasceu. Lucas, capítulo de número 1. Versículo de número 5. E nós vamos também avaliar o ambiente onde o Senhor Jesus nasceu. E nós vamos fazer um contraste entre esses dois ambientes. O ambiente onde o Senhor Jesus nasceu e o ambiente também onde João Batista nasceu. E vamos contrastar com o ambiente onde Caim e Abel nasceram. O que é que fala a respeito de Zacarias e Isabel aí? Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Esse era o ambiente onde viviam Zacarias e Isabel. Um ambiente onde reinava a justiça e um ambiente onde eles procuravam andar de maneira irrepreensível com relação ao quê? O final do versículo de número 6, com relação aos preceitos e mandamentos do Senhor. A única forma de você trazer saúde para o seu lar, você pai, você mãe, a única forma de nós trazermos saúde para a nossa casa é obedecendo aos mandamentos do Senhor. Não tem outro jeito. O dinheiro não pode comprar a saúde do seu lar. O dinheiro não vai comprar, e quando eu falo saúde, não é a saúde física apenas, é a saúde espiritual, é a saúde emocional. A quem que nós e a nossa casa estamos servindo? A quem que seus filhos servem? De quem são os maiores referenciais na sua casa para os seus filhos? Eu pego muito no pé do meu filho mais velho e falo para ele: filho, você precisa ter referenciais fortes. Você precisa ter acima de todo, acima de qualquer referência, acima até mesmo de mim, o Senhor Jesus como maior referência sua. O único jeito de nós trazermos saúde para a nossa casa, saúde para o nosso lar, é obedecendo aos preceitos e mandamentos do Senhor. Não há outra forma. Não tem como você trazer saúde para o seu lar, saúde para a vida espiritual, emocional e física também dos seus filhos, se você, como pai, como mãe, não obedecer a palavra do Senhor. O texto é bem claro, que Zacarias e Isabel, eles eram justos e irrepreensíveis diante do Senhor, e procuravam andar em obediência aos preceitos e mandamentos do Senhor. A saúde do nosso lar depende do quanto eu e você obedecemos a palavra do Senhor. A saúde da minha casa e da sua depende muito
do quanto nós obedecemos àquilo que o Senhor fala para nós. Esse foi o ambiente no qual nasceu João Batista. Um ambiente justo, um ambiente irrepreensível. E quando nós falamos sobre justiça e ser irrepreensível, nós não estamos falando aqui de ser santarrão, não é isso. Não é sobre ser alguém que não coloca um pé fora da linha, não é sobre isso. Mas é sobre você fazer o máximo que você pode para obedecer aquilo que o Senhor fala ao seu coração. O máximo que você puder, no que depender de você, faça aquilo que tiver ao seu alcance para que você consiga obedecer a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que esse ambiente de justiça e de irrepreensão, ele virá sobre a sua casa. E o Senhor operará muitos milagres através da sua vida e através da sua família. Esse é o ambiente no qual João Batista nasceu. Um ambiente justo, um ambiente irrepreensível. Um outro ambiente de lar que me chama muita atenção foi o ambiente no qual o Senhor Jesus nasceu. A Bíblia fala que um anjo chamado Gabriel, ele foi até uma virgem, até uma jovem virgem. Para não ficar nas minhas palavras, vamos ler o texto. Ainda em Lucas capítulo 1, versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Ainda tinha um detalhe na vida, antes de nós entrarmos no contexto do lar de Jesus, aonde ele nasceu. Ainda tinha um detalhe importante no contexto do lar de João Batista. Sua mãe era estéril, ela não podia ter filhos, e o Senhor muda a história de Isabel. O Senhor opera um milagre. A Bíblia fala que é o Senhor quem abre e quem fecha a madre. A Bíblia fala que o poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que é o Senhor quem fere e quem cura, é o Senhor quem mata e quem faz viver. Então está tudo nas mãos dele. E aí o Senhor abre a madre de uma mulher estéril, e ela engravida, e nasce João Batista. E o mesmo anjo, o anjo Gabriel que visitou Zacarias e Isabel, para falar sobre o nascimento de João Batista, é enviado também a uma virgem, a uma jovem virgem, uma mulher pura, uma mulher que não havia se relacionado com absolutamente ninguém ainda. E nesse contexto é que o Senhor Jesus é gerado. E é interessante nós notarmos o que diz aí no versículo de número 35. No 34 ela expõe a dúvida dela: como será isso, sendo que eu sou virgem, não tive relações com ninguém? E o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também
o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo de Deus, irmãos, no Velho Testamento, ele não descia sobre qualquer pessoa. Ele não descia sobre qualquer um, sobre o afegão médio, né, pastor, como dizem hoje. O Espírito Santo, ele descia apenas sobre um profeta, ou sobre um rei, ou sobre um juiz. É esse o tipo de pessoa sobre o qual o Espírito Santo descia. E o texto diz que o Espírito Santo de Deus desce sobre aquela virgem, e o poder do Altíssimo envolve ela, e ela concebe e acha-se grávida do Espírito Santo. E a Bíblia, ela é bem clara, porque no momento em que José intentou deixar Maria secretamente, o Senhor aparece para ele em sonho e diz: José, não temas receber Maria, porque o que foi gerado nela não é de homem algum, mas é do Espírito Santo, é do Senhor. E a minha oração é para que o Senhor, ele envolva a nossa casa, da mesma forma que ele envolveu a vida de Maria. A minha oração é para que o Senhor, para que o Espírito de Deus, para que o poder do Altíssimo, ele envolva a minha e a sua vida como pai, como mãe, para que nós possamos nos comunicar melhor com os nossos filhos, para que nós possamos ter a sabedoria que vem do alto, que só o Espírito de Deus pode dar, para que nós possamos, no momento certo, na hora certa, repreender quando tiver que repreender, disciplinar quando tiver que disciplinar, dar umas palmadas quando tiver que dar umas palmadas. Só o Espírito Santo pode nos guiar com relação a isso. E esse foi o contexto no qual o Senhor Jesus nasceu, de uma mulher virgem, que não havia se relacionado com homem algum. E o poder do Espírito vem sobre ela, o poder do Altíssimo vem sobre ela, e ela engravida. E aí nós já sabemos o resultado do nascimento de João Batista e de Jesus. Qual foi? Simplesmente a divisão da história. João Batista veio preparando o caminho para aquele que seria o divisor de águas na humanidade, o divisor de águas na história da humanidade. É por isso que nós estamos hoje no ano de 2023, porque há 2023 anos atrás, esse mesmo Jesus, ele subiu na cruz e morreu por mim e por você, para que nós hoje estivéssemos aqui, para que nós hoje tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Então o resultado do nascimento do Senhor Jesus gerou para nós vida. O resultado do nascimento do Senhor Jesus, que foi gerado pelo poder do Altíssimo, pelo poder do Espírito Santo, gerou para mim e para você a vida eterna. Esse foi o resultado. Diferentemente do resultado da geração de Caim e Abel. Qual foi o resultado? O primeiro homicídio da história. Se você quiser não mais ver homicídios, suicídios de jovens, de adolescentes, de crianças, você precisa convidar o poder do Altíssimo, o poder do Espírito Santo, para fazer parte da sua vida. Se nós não quisermos mais ver esse tipo de coisa acontecendo nos lares, se você quiser que a sua família, que a sua casa, que o seu lar ande de maneira harmoniosa, você precisa convidar o poder do Altíssimo. Porque diferentemente do passado, do Antigo Testamento, ele não vem mais simplesmente sobre uma pessoa específica. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele desceria sobre toda a carne. E os nossos jovens e os velhos teriam sonhos, teriam visões. Os nossos filhos e as nossas filhas também desfrutariam do derramar do Espírito Santo de Deus. Por isso eu gostaria de convidar você, pai, você, mãe. Eu gostaria de conclamar você, não para que nós fizéssemos uma oração aqui, mas para que você orasse na sua casa, para que você adotasse o hábito de orar com seu filho, para que você adotasse o hábito de interceder por ele.
de orar pela vida dele. Você não faz ideia, meus irmãos, do quanto isso é importante para um jovem. E você não faz ideia do quanto isso faz parte da comunicação entre pai e filho. A mãe e o pai que não ora pelo filho pode colher resultados desastrosos. Se você não ora pelo seu filho, se você não apenas ora por ele, mas também com ele, você está propenso a colher resultados não muito satisfatórios na sua vida de um modo geral. Nós precisamos ter esse hábito de orar com os nossos filhos. Nós precisamos ter o hábito de nos comunicarmos, não apenas fisicamente falando, mas também espiritualmente com os nossos filhos. Nós precisamos passar para os nossos filhos, engajar eles com relação aos propósitos do Senhor para a nossa casa e para a nossa família. E isso existe uma certa urgência, porque pouco a pouco os jovens estão se perdendo. O maior índice de suicídio está no meio dos jovens, está no meio de pessoas que estão ali entre a adolescência para a fase adulta. É onde está o maior índice de suicídio. E nós, como pais, o que é que nós podemos fazer? De que maneira nós podemos cooperar para que a nossa casa, a nossa família não passe por uma situação como essa? Você tem a responsabilidade de orar pelo seu filho, de ensinar o seu filho, de disciplinar o seu filho. E, meus irmãos, a comunicação com o filho, ela não começa quando o filho começa a falar. A comunicação com o filho não pode começar quando o seu filho já está fora do ventre da mãe, quando ele faz 1 ano e começa a falar, 1 ou 2 anos ali. A comunicação com o seu filho deve começar desde o ventre. Desde o ventre da mãe, nós devemos manter a comunicação com os nossos filhos. Existem alguns estudos científicos que comprovam que a criança, ainda no ventre da mãe, ela já responde a estímulos externos. Eu lembro que nós cantávamos para o Natan, quando ele ainda estava no ventre da Mariana. A Mariana conversava muito com ele, quando ele estava no ventre. E o engraçado é que esses estudos científicos corroboram, confirmam aquilo que a Bíblia já fala. Quem aqui se lembra, ou quem aqui sabe, do, digamos, entre aspas, diálogo entre Jesus e João Batista, quando ambos estavam no ventre de suas mães? Oi? Eles se comunicaram, é isso mesmo, Kelly. Eles se comunicaram. Se você ler aí, quer ver? Deixa eu tentar achar aqui. Rapidamente. Aonde, pastor? 1:41. A partir do versículo de número... Vamos ler a partir do 39, do capítulo 1 de Lucas. Diz assim, Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Só até aí, por enquanto. Percebam que quem ficou possuída do Espírito Santo e estremeceu o seu ventre? Quem é que foi? Quem ficou possuída pelo Espírito Santo e o filho estremeceu no ventre? Isabel. E João Batista no seu ventre se estremeceu. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus chegou naquela casa. Porque o Senhor Jesus chegou naquele ambiente. Se você quer, se nós quisermos abalar positivamente as estruturas da nossa casa,
Nós precisamos que o Senhor Jesus se faça presente nela. Se nós quisermos sermos cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, cheios do poder do Altíssimo, nós precisamos que o Senhor Jesus, nós necessitamos, irmãos, que o Senhor Jesus se faça presente no meio da nossa casa. Porque o texto fala que quando Maria entra com Jesus no ventre e saúda Isabel, a Bíblia fala que a criança de Isabel se estremece no ventre. João Batista sabia quem era o Senhor Jesus já desde o ventre. Você deve apresentar para o seu filho, nós devemos apresentar para os nossos filhos o Senhor Jesus ainda no ventre. Você deve falar do Senhor Jesus para o seu filho quando ele estiver ainda informe, ainda no ventre. Aliás, a Bíblia fala, o salmista diz, que quando eu estava ainda informe no ventre da minha mãe, o Senhor me via. Quando eu estava ainda como se fosse uma substância, quando eu era simplesmente, usando um português claro e direto, eu era só um embrião, o Senhor já contemplava a minha e a sua vida. É o que diz o salmista. E é muito intrigante ver esse texto, porque a Bíblia confirma, né, aquilo que os cientistas estudaram por anos para conseguir chegar. Aliás, os cientistas não conseguem entender até hoje como é que é gerado um outro ser humano dentro do ventre de uma mãe. E não sabem por quê, porque não creem naquilo que a palavra fala. Porque se crescem naquilo que a Bíblia fala, com certeza já teriam entendido que é somente o Senhor quem pode fazer isso. Que é somente o Senhor quem pode nos dotar com essa capacidade de gerar outro ser humano. Por isso, eu digo para você, você é extremamente abençoado e abençoada, porque você tem a capacidade de gerar um outro ser no seu ventre. E a união que o Senhor estabeleceu entre o homem e a mulher, ela é perfeita. Ela é perfeita. Não precisa de acrescentos, não precisa nem de mais nada. Porque dessa união nasce um outro ser humano. É a coisa mais linda que nós podemos presenciar. Quer dizer, tem homens que desmaiam, né? Quando presenciam a criança nascendo. E eu acho que eu também desmaiaria. Eu fui assistir o parto. Eu tentei assistir o parto do Natan, os médicos me enganaram. Os médicos falaram, esse baixinho vai desmaiar, vai dar trabalho para nós lá na sala de parto. Me enrolaram, não deixaram assistir o Natan. Aí eu falei, mas a Malu eu vou assistir. A Malu eu assisto. E aí, eu entrei na sala de parto, e depois que eu fui me tocar, né, que a enfermeira que foi lá me buscar e me introduzir na sala de parto, ela passou comigo pela Mariana conversando, olha pai, não sei o que, e me conduzindo para quê? Para que eu não olhasse a Mariana já ali, né, em trabalho de parto. Foi cesariana, e a enfermeira sabiamente evitou que eu olhasse, porque ela achava que eu iria desmaiar, e é muito provável que eu desmaiasse, porque uma vez eu cortei a mão e vi a enfermeira suturando, fazendo a sutura, né, dando os pontos, e eu coloquei para fora lá os negócios, lá que vocês já sabem, né? Mas, voltando para cá, o Senhor Jesus precisa, meus irmãos. Aliás, não é o Senhor que precisa, nós precisamos, nós aqui necessitamos convidar o Senhor Jesus para se fazer presente dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Amém? Meus irmãos, eu tenho bastante coisa para falar, muita coisa para falar. Já são 7h10. Vocês querem ir para um coffee break? Nós preparamos um café, está pronto já? Querem ir para um coffee break ou dá para esperar um pouquinho mais? Vocês que sabem, vocês que mandam. E aí? Quem quer ir para o coffee break, levanta a mão. Todo mundo com vergonha, né? Quem não quer por enquanto, levanta a mão. Quem não quer? A maioria levanta a mão que não quer, hein? Então vamos dar continuidade? Rapidinho? Vamos dar continuidade? Tá bom, 7h30 a gente para, tá bom? Continuando aqui, eu gostaria de falar com os irmãos agora. Nós falamos sobre
a capacidade que o Senhor nos dá, né, de gerar filhos. O Senhor nos dotou com a mesma capacidade que Ele, dadas as proporções, né, de gerar vida, né? Falamos também sobre o ambiente no qual nós geramos filhos, né? O ambiente que nós proporcionamos para que os nossos filhos vivam. E agora eu gostaria de falar sobre a questão da disciplina, que é um assunto um pouco controverso, né? Tem muitos pais que perderam a mão, usando um português um pouco mais claro, perderam a mão e acham que não devem mais disciplinar seus filhos. E tem pais que não apenas perderam a mão, como perderam a autoridade. Isso é muito perigoso. Um pai e uma mãe sem autoridade dentro de casa faz com que o ambiente fique muito hostil, faz com que o ambiente familiar fique muito perigoso. Eu não sei como é que você foi criado, mas eu fui criado debaixo de muito daquilo que os nordestinos chamam de peia. Peia, né? Surra, coça, né? Pisa. Esses são termos que os nordestinos usam para se referir quando nós apanhávamos, né, dos nossos pais. E aí, eu lembro que quando me convidava para fazer alguma coisa errada, eu falava, eu não. Ah, mas por quê? Senão quando chegar em casa eu vou tomar uma pisa. Eu falava assim, vou tomar uma surra, vou tomar uma peia. Né? E eu tinha acabado de chegar em São Paulo, né, vindo do norte do país, e aí os paulistanos, o que é pisa? O que é surra? O que é peia? Né? Aí eu explicava, eu vou apanhar, meu pai vai me bater. E meu pai não alisava, meu pai batia mesmo, né? E minha mãe também. E eu glorifico a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, porque eu também não era fácil, né? Para vocês terem uma ideia, o meu pai trabalhava à noite, e aí o que é que ele fazia? Minha mãe saía para trabalhar, né? Meu pai voltava do trabalho às 6 da manhã, ele precisava dormir durante o dia para novamente trabalhar à noite. E aí meu irmão mais velho ia trabalhar, ia para a escola e tal, e ficavam 4 dentro de casa. Né? Nós éramos em 5, nós somos em 5, aliás. E ficavam 4 dentro de casa. E vocês sabem como é que é adolescente, né? Cheio de hormônio e não aguentava ficar parado e tal. Eu falo por experiência própria, porque eu tenho um dentro de casa, não para. Se você, e é até bom que vai sair um pouquinho, porque dá um pouquinho de sossego, come menos também, porque o bicho para comer. Se deixar, almoça e janta 2 vezes. E aí o meu pai trancava a gente dentro de casa e ia dormir. E ele falava assim, não quero um pio de ninguém. Se eu acordar com o barulho de vocês vão apanhar. E aí como é que faz para brincar dentro de casa? Não tinha como. O que eu fazia? Eu entrava no banheiro, o vitrô do banheiro da minha casa ia dar debaixo da escada do vizinho. Eu não sei como, com esse cabeção que eu tenho aqui, passava pelo vitrô do banheiro e ia para a rua. E ia jogar bola. Aí quase sempre eu acertava, né? O horário que estava acordando e voltava antes. Pelo mesmo lugar. Já ficava no banheiro, tomava um banho para tirar a terra das pernas, né? Porque não tinha os campos sintéticos que nem tem hoje, né? Hoje é tudo campo sintético. Naquela época era campo de barro, era barrão. E eu ia para a rua jogar bola. Né? Quando eu voltava, quase sempre acertava o horário, passava no banheiro, tomava um banho rapidinho e tal. Meu pai desconfiava, mas não tirava nenhuma conclusão e tal. Só que vez por outra eu errava o horário, me perdia no horário. Quando eu voltava, ele estava já no portão me esperando com a cinta, obviamente, né? E aí, tomava aquilo que os nordestinos chamam de peia, de pisa, né? Mas eu glorifico a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, porque isso surtiu muitos efeitos na minha vida. Pode ser que tenha surtido algum efeito negativo, né? Pode ser, mas eu entendo que foi muito mais positivo. Não recomendo que você bata no seu filho como meu pai me bateu, não recomendo, porque senão você pode perder a mão, né? O meu pai batia, meu pai era aquele nordestino um pouco ignorante, e ele perdia a noção da intensidade da força, né? Batia com raiva. E aí quando você disciplina um filho, quando você dá uma palmada no filho, ou uma chinelada, com raiva, você pode machucar. Mas eu fui criado nesse contexto, né? A Bíblia fala sobre a disciplina
sobre o ensino e sobre a vara. São três coisas diferentes, né? Nós vamos, ao estudar a palavra do Senhor, nós vamos perceber que a vara se refere a um tipo de disciplina. O ensinamento também se refere a um outro tipo de disciplina. E como que eu devo educar meu filho? Como que eu devo disciplinar o meu filho? Né? O meu filho, o mais velho, já apanhou de mim. A mais nova também, de vez em quando, toma umas palmadas. Da Mariana também, né? Chora lá, abre o berreiro, mas faz parte. Porque chega um momento em que só falar não adianta. E aí é a hora de você aplicar a correção com a vara. Aí é a hora de você dar umas palmadas. A Bíblia fala, lá em Provérbios, que se você deixar longe do seu filho a vara, essa criança ela pode envergonhar sua mãe. Diz que se você não disciplinar com a vara, essa criança ela pode, nos momentos ali em público, envergonhar a própria mãe. Né? E também diz que a criança, né, entregue a si mesmo, ela é a vergonha do seu pai, e ela se torna insensata e também envergonha a sua mãe. Quer ver, Provérbios capítulo de número 10. Provérbios capítulo 10, versículo 1, diz assim, Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. O que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que você não pode deixar que o seu filho se autoeduque. Está dizendo que você não pode entregar o seu filho a si mesmo e deixar que ele se autoeduque. Ele não tem a mínima capacidade de se autoeducar, a criança. Por isso nós precisamos, nós não podemos entrar, irmãos, no campo do pode ou não pode. Não é que você pode ou não pode, você deve disciplinar seu filho. Nós devemos, é responsabilidade nossa. Se nós não educarmos, se nós não disciplinarmos, se nós não fizermos de vez em quando o uso da vara, nós estaremos sendo negligentes com relação à educação deles. Eu apanhei demais e não morri. Estou aqui. É claro que existem alguns exageros. Não podemos fechar os olhos para isso. Tem criança que é espancada pelo pai e pela mãe. Isso aí a gente tem plena consciência. Mas para nós, que temos conhecimento da palavra do Senhor, que entendemos o que é disciplinar os filhos, nós precisamos, com equilíbrio, fazer sim uso da correção e da vara para educar os nossos filhos. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Amém, meus irmãos? Outro motivo pelo qual você deve disciplinar o seu filho. E outro motivo pelo qual eu afirmo que a criança, que o seu filho, ele não pode se autoeducar. Está escrito lá em Salmo, no capítulo 51, versículo 5, o seguinte. Salmo de número 51, versículo de número 5. Diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Sabe quem é que está falando isso daqui? Davi. Aquele que a Bíblia o classifica como um homem segundo o coração de Deus. Ele chega a essa conclusão, de que em iniquidade ele foi gerado. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E aí, vale a pena nós refletirmos em cima da seguinte questão, ou em cima da seguinte afirmação. Experimenta deixar seu filho, adolescente, ou até mesmo o seu filho da idade do Andrezinho, ou da idade do Kevin.
Experimenta deixar ele sozinho para você ver. Ou da idade do Simon e do Natan. Deixa para você ver sozinho pelo menos um dia. Se você deixar um dia, uma criança da idade do Andrezinho e da Malu, por exemplo, seria abandono de incapaz, né? Aí é crime, não pode. Mas experimenta deixar um adolescente, um pré-adolescente, 12, 13 anos ali, ó, sozinho para você ver. Uma vez, aí eu, né, faço que nem o pastor fala e faz, né? Vou dar o meu exemplo, tá? Uma vez, o Natan falou assim: pai, mãe, tem um pessoal querendo vir aqui em casa para fazer um trabalho de escola. Eu falei: beleza, tá bom, quem quer? É fulano, Beltrano, Ciclano. Tá, beleza, pode vir. Aí eu falei: eu não vou estar aqui nesse horário, tá? Eu vou estar trabalhando aqui do lado, tá? Qualquer novidade você me fala. E a Mariana também não estaria em casa naquele dia. Tava? Mas quando aconteceu, você tinha saído. E aí a Mariana deixou eles à vontade lá, fazendo o trabalho e tal. O trabalho acabou numa rapidez que eu nunca vi igual. Eu falei: na minha época a gente demorava dias para fazer um trabalho em grupo, né? Eu lembrei, falei: poxa, tinha que dar uma responsa para cada um, e cada um tinha que se virar e voltava no outro dia para terminar, e demorava dias para terminar o trabalho mesmo. Eles acabaram assim, ó. Eu falei: meu Deus do céu, que bom, né? Estão evoluídos, né? Beleza. Aí depois, eu só vi a Mariana chamando a atenção do Natan. O que aconteceu? Uma das meninas que foi lá em casa para fazer o trabalho, levou um cigarro eletrônico, mais conhecido como vapor. É vapor, né? E aí a Mariana ela não apenas tem um ouvido muito bom, como também tem um olfato muito bom. Ela sente o odor assim de longe. Ela sentiu aquele odor e falou: que estranho, que cheiro que é esse, meu? E aí ela percebeu que era esse vapor, e aí ela não chamou atenção na hora, né, Mariana? Mas depois... Peraí, fala aqui, ó. Eu chamei ele no quarto, porque eu estava no quarto, não deixei ele sozinho, no quarto apenas. Eu falei para ele: se você não ir lá falar com eles, eu vou. Não, mãe, eu vou. Natan, vai lá e fala com seus amigos. Primeiro que não tinha nem que ligar isso em casa. Então eu chamei ele no quarto, conversei com ele. Ele falou: não está correto. Eu falei: então você vai, porque senão eu vou... Ou eu vou falar para eles que eles respeitaram a minha casa e vou mandar eles embora. Aí o Natan foi lá conversar com eles. E depois eu conversando com o Natan, eu falei assim, ó, conversando com ele, eu falei: você, na ausência da sua mãe e na minha ausência, você é o dono da casa. Você é o líder da casa. É você que tem que dizer o que vai entrar e o que não vai entrar. A atitude tem que ser sua. Eu fiquei meio sem jeito. Eu falei: não, você não tem que ficar sem jeito. Será que eles gostariam que, por exemplo, você chegasse lá na casa deles, pegasse a Bíblia e começasse a ler? Será que eles iam aceitar, que eles iam gostar e achar da hora? Né? Eu tenho quase que certeza que não. Então, na minha ausência e da sua mãe, a responsabilidade da casa é sua. É você que tem que falar o que vai entrar e o que não vai entrar. E nós temos, irmãos, essa responsabilidade de já imprimir nos nossos filhos esse caráter de liderança. Esse caráter de: na minha casa entra aquilo que eu acho que deve entrar. Porque senão vira bagunça. Porque senão vira um reino diabólico. Porque senão o reino de Deus dá lugar ao reino do diabo. Então, deixar a criança à própria sorte para que ela se autoeduque é uma negligência da nossa parte, se nós assim o fizermos. A Bíblia fala que nós temos a responsabilidade de educar, de disciplinar, de até mesmo fazer uso da vara, da disciplina com os nossos filhos. E aí eu gostaria de rapidamente, para que a gente faça o coffee break, contar um caso rápido de um amigo meu, porque a gente está falando aqui de vara, né, de educar, de dar umas palmadas de vez em quando e tal, e isso tem que ser feito com muito equilíbrio. E também no momento correto, no momento certo. Por quê, meus irmãos? Pelo seguinte, tem um caso de um amigo meu, que a filha dele tinha mais ou menos uns 16 anos de idade, e ela
havia acabado de descer as águas do batismo e ele resolveu, né, discipliná-la através da vara. E o resultado disso qual que foi? Um distanciamento, tanto do pai quanto da igreja, por parte da filha. A filha até hoje está afastada dos caminhos do Senhor. Então, por isso que é importante que a gente tenha muita sabedoria, é por isso que é importante que a gente seja envolvido realmente como Maria foi, pelo poder do Altíssimo, pelo Espírito Santo, para que a gente entenda o momento exato, a dosagem correta para fazer uso da vara. Porque senão você pode causar no seu filho, ao invés de trazê-lo para perto, você pode causar no seu filho um distanciamento, não apenas de você como mãe, como pai, mas também de você, mas também da própria igreja. Por isso que é importante que a gente tenha equilíbrio na hora de fazer uso da vara e da disciplina. Espera aí. Só um parênteses, tá? Essa moça que foi em casa, eles estavam em 6 pessoas com o Natan. 3 deles usavam esse vapor, outros não. E eu falei para o Natan, ele falou, não, mãe, eles sabem que eu não gosto e os outros amigos também não. E aí o Natan fala que ela respeita muito o Natan. E eu falei, filho, por isso que é a importância nós passarmos isso para eles e eles influenciarem. Né? E dentro da nossa casa manda gente. E isso nós temos que observar até a companhia dos nossos filhos. Né? E eu falei para ele, então você mantenha a sua postura, falar que aqui em casa não. E quando você estiver com eles, você influenciam. E eles têm que respeitar. Os que não usam, porque eles respeitaram vocês e a minha casa. Né? Então é isso que a gente tem que ser, nós temos que ser observadores. Irmãos, talvez o versículo que nós mais conhecemos da palavra do Senhor a respeito de ensinar os nossos filhos, de educação de filhos, seja o versículo que está escrito em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Talvez esse seja o versículo que nós mais conhecemos a respeito de educação de filhos e que nós mais citamos. Mas muito provavelmente deve ser o versículo que nós mais negligenciamos. E eu falo isso sem medo de errar, por quê? Porque o texto fala sobre você ensinar no caminho. O que isso quer dizer? Isso está dizendo sobre você ensinar enquanto você mesmo pratica. Então, muitas vezes nós queremos que os nossos filhos aprendam, por exemplo, a orar. Mas o nosso filho, a nossa filha nunca nos viu orar. A gente quer muito que o nosso filho, que a nossa filha se engaje na leitura da palavra do Senhor. Mas quantas vezes por dia que você lê a palavra do Senhor? Quantas vezes por semana que você, pai, que você, mãe, é flagrado pelo seu filho lendo a palavra do Senhor? O texto fala sobre ensinar enquanto se pratica. É isso que está falando o texto. Ensine o seu filho enquanto você pratica aquilo que você quer que ele aprenda. É isso que o texto está dizendo. Pense aí naquilo que você mais quer que seu filho aprenda. Pensou? É aquilo que você mais deve praticar. Por quê? Porque você é o espelho. Porque você, pai, e você, mãe, é que é o referencial. Você, pai, e você, mãe, se não é, deve ser o referencial. A criança, quando ela está nessa fase, do 0 até os 7, 8 anos de idade, e aí, por favor, me corrijam os psicopedagogos de plantão, se eu estiver errado, mas até onde eu sei, é a fase aonde nós conseguimos passar, aonde a criança consegue absorver tudo aquilo que ela precisa absorver. Após isso, ela só vai absorver aquilo que ela quiser absorver.
E aí dos 8 anos até os 14, e esse trabalho do 0 até os 7 anos, por parte da mãe, ele é muito efetivo. O pai não deve se ausentar dessa responsabilidade também. O pai deve estar junto. Deve ser parceiro da mãe ali, ensinando o filho no caminho em que ele deve andar, fazendo com que o filho absorva ao máximo daquilo que o Senhor tem para ensinar. E aí, após essa fase, dos 8 até mais ou menos os 14, 15 anos, é um trabalho muito mais efetivo por parte do pai. Incrível que pareça, irmãos, esse é o momento, dos 8 até mais ou menos os 14, 15 anos, que os pais, homens, mais se ausentam. É o período em que os pais estão mais trabalhando, estão mais engajados ali no trabalho. Outros estão mais engajados não apenas no trabalho, como também nos afazeres da igreja, no ministério. E acabam esquecendo a sua prole, acabam esquecendo sua família. E isso pode gerar consequências drásticas, como por exemplo, você pai pode perder a autoridade com seu filho. Quando você menos esperar, ele fez 10, fez 12, fez 14, e quando você perceber que ele virou um homem, e que ela virou uma mulher, e você for querer dar alguma ordem, vai ser tarde. Ele ou ela pode dizer, quem que é o Senhor para falar isso? Agora que o Senhor me fala isso? A ausência de um pai, ou a ausência de uma mãe, abre-se uma lacuna, irmãos, que nós não temos capacidade depois de preenchê-la. Só o Senhor pode trazer cura, trazer saúde para essa situação que ficou em aberto. Por isso que é importante que você pai, que você mãe, entenda o momento pelo qual seu filho passa e seja presente, se faça presente. Por outro lado, eu devo alertar os irmãos também sobre a presença excessiva. A presença excessiva, tanto do pai quanto da mãe, em momentos inadequados, pode também gerar consequências negativas. Quer ver um exemplo? Eu me recordo de alguns conhecidos, e aí, por favor, eu gostaria que os irmãos não me entendessem mal, tá? Eu não estou falando isso para mal, é para exemplificar. Que o filho se assumiu homossexual. E quando eu olho para o passado, quando eu olho para como que era a criação desse filho, o que vem na minha cabeça era uma presença excessiva da mãe. A mãe muito presente e o pai muito ausente. E aí, eu conto uma experiência própria. Teve um momento na minha vida em que, graças ao Senhor, eu despertei para essa realidade. Quando o meu filho mais velho tinha por volta dos entre 3 e 4 anos de idade, a minha vida era uma correria. Eu trabalhava muito, eu servia ao Senhor praticamente todos os dias na igreja. O pastor está aqui que não me deixa mentir, né? Esse apelido que ele colocou em mim de fiel escudeiro, vem daí, né, pastor? Ele me via ali sempre na igreja, sempre servindo ao Senhor, sempre servindo o pastor, sempre servindo ele também e tal. E aí era muito corrido, eu me dividia entre o trabalho e a igreja. E eu negligenciava a criação do meu filho. Um dia, num domingo, eu cansado da semana inteira e tal, e eu gostava muito de assistir futebol de domingo, né? Aí eu ia para o culto de manhã, voltava a 1 da tarde, só dava tempo de almoçar e tirava uma soneca, esperava o jogo começar, assistia o primeiro tempo, no intervalo do jogo eu ia tomar banho. Aí enquanto passava o segundo tempo, um pedacinho a Mariana ia tomar banho, dar banho no meu filho mais velho e depois arrumar ele para a gente ir para o culto da tarde, né? O culto da noite, aliás. Um certo dia eu estou lá assistindo o jogo, e eu vidrado no jogo assistindo e tal, e nós morávamos numa casa de 2 cômodos, então tinha uma mini sala aqui, e aqui já era cama, e a Mariana estava naquela correria, estava no segundo tempo do jogo já, e eu assistindo ali e tal, e a Mariana correndo, se arrumando o Natan, e ela pegou do guarda-roupa um salto que ela tinha, e emborcou assim, sabe, como se fosse um vaso, um pote de joias que ela tinha, né?
para ela escolher qual que ela ia usar e tal. E eu percebi que meu filho mais velho foi e colocou o salto e começou a andar, né, com o salto ali, brincando e tudo e tal. E eu assistindo o jogo. E aí daqui a pouco ele também foi e começou a mexer nas joias da Mariana, joia não, tá? Bijuteria. Porque de joia não tem nada, bijuteria, tá bom? E começou a mexer ali nas bijuterias da Mariana e tal, nos colares e brincos e tal. Tem joia não, tá? E aí começou a mexer ali começou a mexer ali nas bijuterias. E ele começou a interagir naquele... E aí também nas maquiagens. E ele começou a interagir naquele mundo feminino. Eu falei, opa, deixa eu ser caba macho agora, né? Eu falei, não, tá errado alguma coisa aí. E aí, de repente, quem tiver, né, alguma outra ideia a respeito, pode me chamar de conservador, pode me chamar do que você quiser. Mas eu creio naquilo que a palavra do Senhor fala. E a Bíblia fala que o Senhor criou homem e mulher. E que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. E não ao seu homem. É nisso que eu creio. Naquilo que a Bíblia diz. Naquilo que a Bíblia afirma. E eu liguei um sinal de alerta. O Senhor, na verdade, o Espírito de Deus ligou um sinal de alerta em mim. Aí quando foi na segunda-feira eu falei, Mariana, deixa que eu dou banho nele. Na terça-feira, Mariana, deixa que eu dou banho nele. Na quarta-feira, vim correndo do serviço, deixa que eu dou banho nele. E a Mariana perguntou, o que está acontecendo? Eu falei, não, é que eu quero que ele tenha eu como referência. E eu comecei, irmãos, a dar banho nele, a escovar o dente dele, a arrumar ele para ir para a escola, a levar ele na escola, a buscar ele na escola. E eu comecei a ser um pai mais presente. E eu comecei a levar ele comigo para jogar bola. Comprei a motoca para ele andar de motoca. Comprei depois a bicicleta para ele andar de bicicleta comigo. E assim foi. E eu voltei a ser para o meu filho mais velho uma referência. E graças a Deus, quando eu percebi que ele olhava assim para uma menininha admirando, eu falei, glória a Deus. Falei, graças a Deus, bendito seja o Senhor. Louvado seja Deus. Eu estou falando isso por quê, irmãos? Porque isso pode ser uma realidade dentro do seu lar. Isso pode ser uma realidade dentro de alguns lares. E aí, eu espero que quem me ouvir não se ofenda, porque a palavra do Senhor é que diz o que é que nós somos. Nós temos que crer naquilo que a palavra do Senhor diz a nosso respeito. E a palavra do Senhor diz que o homem, ele deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E era isso que eu sonhei, é isso que eu sempre sonhei para o Natan. E também para a Malu. E eu falei, eu preciso voltar a ser uma referência para o meu filho. Eu não posso ser negligente com relação a isso. E hoje o Natan me dá um trabalho com relação à menina que depois eu conto para vocês. Só Jesus na minha vida. Vamos para o coffee break, a gente já passou do tempo. Que o Senhor possa muito te abençoar, meus irmãos. Que nós possamos, em nome de Jesus, depois desse café, que a gente possa também, depois do café nós vamos ouvir uma palavra também muito mais voltada para a criação de filhos atípicos. Eu gostaria que você ficasse, que você permanecesse, para que a gente pudesse ter esse debate, essa conversa sadia, para que a gente possa também entender, né, como é que funciona a questão da criação de filhos atípicos. E o pastor Anderson com a Kelly, o Adriano com a Fabiana, vão, juntamente com a Michelle, vão nos ajudar com relação a isso. Caso você tenha alguma dúvida com relação a tudo aquilo que foi falado aqui, e quiser escrever essa dúvida e trazer para nós, será muito bem-vindo. Ou se você quiser, de repente, perguntar, porque a próxima parte aqui, depois do café, vai ser uma sessão de perguntas e respostas. E você pode perguntar se você quiser. Tá bom? Para que você possa interagir e a gente possa entender melhor qual que é a sua dúvida. Amém, meus irmãos? Vamos para o coffee break em nome de Jesus. Deus abençoe.